Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre redação, esse tema que vocês me pediram várias vezes, né? Muitas pessoas já me pediram isso lá no meu Instagram e até aqui mesmo no YouTube. Então, se você quer saber como se preparar para fazer uma ótima redação, assista esse vídeo até o final porque vai estar recheado de dicas. Infelizmente, não é em todas as escolas que se realmente ensina como é a estrutura de um texto dissertativo. E graças a Deus existe o YouTube, inclusive com, óbvio, muitos materiais gratuitos de qualidade. Então a primeira dica que eu passo para vocês é procurar um bom professor no YouTube, tem vários, e ver como ele fala como é essa estrutura, o que você deve levar em consideração antes de montar o seu texto, como você vai construir uma introdução, como você vai desenvolver essas suas ideias nos parágrafos seguintes, como você vai finalizar o seu texto com a conclusão, como de fato organizar as ideias para colocar em um texto. Isso é fundamental, isso é a base. Só que eu acho que você analisar essa estrutura básica é um primeiro passo, de certa forma, rápido. Não fica estudando 5, 6 meses a estrutura de um texto dissertativo. Isso daí é uma coisa simples que você consegue pegar bem mais rapidamente, em torno de algumas horas de estudo, alguns poucos dias aí de estudos. Depois, parta para a prática. Gente, não tem como você ficar bom em redação se você não faz redação. Quando a gente estuda as outras matérias das provas objetivas, o que a gente faz? Treina com questões. Aqui é a mesma coisa. Para a gente ficar bom, a gente tem que fazer muitas redações. Depois que você entendeu a estrutura, você faça uma redação, a sua primeira redação. Pegue uma proposta de redação da banca que você tem estudado. Pegue nas provas anteriores e faça o seu texto baseado naquela proposta. Depois disso, envie para um corretor. De preferência, se você tem muita dificuldade nesse início, se você realmente não sabia muito bem a estrutura, tente combinar com esse professor que vai fazer a sua correção, de fazer uma correção mais próxima com você, nem que seja dessa primeira vez. Em vez dele só lá escrever no finalzinho, rabiscar na redação o que tá certo, o que tá errado, o que ele gostou, o que tem que melhorar, tente combinar com ele de fazer isso presencialmente, ou por telefone, ou por vídeo, para você entender muito bem o que ele está falando. Porque às vezes no primeiro contato, o professor manda aquele tanto de anotações e a pessoa não entende muito bem o que significa aquilo. Então tente fazer essa combinação com ele. Depois, continue fazendo redações e mais redações. Muitas pessoas me perguntam, Carol, mas como que eu vou preparar o conteúdo da minha redação? O que eu tenho que ler? Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu na verdade não lia nada de especial. Eu não sei se é porque eu já tinha o hábito de ler muito, mas se você sente necessidade de ler alguma coisa específica, eu acho que seria já suficiente você separar ali 5 minutinhos, umas 2 ou 3 vezes na semana para ler um jornal eletrônico mesmo, sabe? Todos esses grandes jornais publicam suas reportagens de forma gratuita na internet. Porque de fato, para quem não tem muito hábito de ler, ainda mais ler outras coisas além só das coisas que a gente já tem que ler para o concurso, é importante, porque quando você lê, você tende a assimilar aquela estrutura, aquele vocabulário, e isso pode muito contribuir ali na hora de você fazer a sua redação. Uma coisa muito legal que eu fiz mais pra frente, quando eu estava estudando para concursos públicos, foi trocar redação com uma outra colega. Na verdade, eu fiz uma amizade a partir do meu Instagram, que eu fiz para concursos públicos, com uma pessoa de outro estado. E a gente trocava por WhatsApp mesmo as nossas redações. A gente combinava um tema, eu mandava para ela o meu e ela mandava o dela. E eu corrigia o dela e ela corrigia o meu. Para fazer isso, eu recomendaria que você e o seu colega, que você vai trocar a redação, já estejam num nível um pouco mais avançado, já tenha entendido bem como é a estrutura, já tenha feito algumas correções com algum professor. Mas é legal, por quê? Porque você passa a tentar adquirir aquela mentalidade de corretor. Porque quando você vai ler a redação do seu colega, você fica ali procurando erros, você fica procurando partes para melhorar. Quando você fizer uma nova redação, você vai reler e vai ficar pensando, poxa, deixa eu dar uma analisada melhor. O que eu falaria dessa redação? Como eu criticaria? Vou procurar erros. Então você acaba tendo uma análise mais crítica do seu próprio texto. Além disso,
você acaba aprendendo algumas coisas com a própria redação do seu colega. Às vezes ele escreve uma parte, uma coisa melhor que você costuma escrever, usa termos que você gostou. Então é uma troca legal. Eu vou resumir agora para vocês algumas dicas, mais ou menos um passo a passo do que eu realmente acho que é muito importante para você conseguir fazer uma boa redação no dia da sua prova. Primeiro, depois que você entendeu como é a estrutura, você validou essa estrutura com o professor, fez ali algumas vezes uma redação, até que ele falou assim: olha, ficou boa essa redação. Então aquilo ali você pode chegar a um padrão, porque isso vai te adiantar muito no dia da prova, porque você não vai ter que ficar pensando como você vai criar a redação, você vai automatizar isso. Ah, não, então o tema é esse, aí a partir disso eu crio tal tópico para eu criar minha introdução, a partir disso eu desenvolvo de tal e tal forma e crio uma conclusão assim. Crie a sua própria estrutura, bem padronizada mesmo, de forma que você consiga repetir no dia da sua prova. Mas lembre-se, valide essa estrutura antes com o professor. Eu já falei isso, mas não custa repetir, façam muitas redações. Basicamente, o que eu fazia para estudar redação era fazer redação. Esse é o passo que você vai seguir várias vezes até ficar uma boa redação. Tente enviar grande parte dos textos que você faz para um corretor, um bom professor que vai ali apontar os seus erros de forma que te ensine como melhorar esses pontos, e tente muito entender o que ele está falando e não cometer os mesmos erros de novo. E para isso, para você não cometer os mesmos erros de novo, releiam a redação de vocês com muita atenção, com muito carinho. No primeiro momento, não se preocupe tanto com o tempo que você está demorando para fazer a redação. Preocupe-se em criar aquela sua estrutura, fazer o seu texto e reler. E ser bem sincero com você, tá fazendo sentido essa frase? Eu tenho que entender todas as frases, ser um texto fluido, que eu entenda do que está sendo falado ali. Você faz aquilo que eu falei para vocês, como se você tivesse corrigindo a prova de um amigo seu. Procura ali erros, seja um buscador de erros no seu próprio texto. Ah, essa concordância tá certa? Tô fazendo uma referência certa? Tem algum erro de ortografia? No final, você vai entregar para o seu corretor já achando que está tudo bem. É claro que mesmo assim podem ter erros e o professor vai te ajudar nisso, mas adquira esse hábito de reler o seu texto, de procurar erros, isso vai te trazer muita autonomia. Me conta aqui se o que eu falei ajudou você, ou se você tem uma outra dúvida. Não, Carol, o que pega pra mim na redação é essa parte, você podia falar sobre isso, me conta aí, que eu adoro ler de verdade o comentário de vocês, eu fico super feliz quando eu vejo lá que tem comentários. E se inscreva no canal, tem um pedido aqui pra vocês, tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Se inscreva aí que me ajuda demais, dá aquele curtir caso você tenha gostado do vídeo. Um abraço pra vocês e até no próximo vídeo.